Bom dia! Está começando mais um Saúde e Algo Mais e hoje a nossa conversa é sobre um tema que gera muita dúvida, culpa e até informação confusa: a dieta materna. O que a mulher come durante a gestação e a amamentação realmente influencia o bebê? Existe alimento proibido? Precisa comer por dois? E para esclarecer tudo isso, sem terrorismo nutricional, eu recebo a nutricionista Helena Schulli, que é especialista em saúde materna e infantil. Helena, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Para começar, quando a gente fala em dieta materna, o que exatamente nós estamos falando? Bom, na verdade, quando a gente fala em dieta, muitas pessoas associam a restrição, né? Mas a dieta é só um termo que a gente usa para falar sobre a nossa alimentação como um todo. Então, a dieta materna ela é uma dieta que precisa ser completa, nutricionalmente e energeticamente, tanto para a mãe quanto para o bebê. Existe mesmo essa ideia de que comer por dois durante a gestação, ou isso é um mito dentro do consultório? Isso é um mito, na verdade. A gestante ela tem sim um aumento de necessidade energética, mais ou menos numa gestação única, de 15 a 25% da necessidade aumenta, numa gestação gemelar até 40%, mas isso também varia muito de organismo para organismo. Durante a gestação, quais são os nutrientes que você elencaria como os mais importantes para a saúde da mãe e do bebê? Tem o clássico ácido fólico, né, bem conhecido, ou folato. Ele é super importante nas primeiras semanas de gestação para o fechamento do tubo neural desse bebê. O ferro é super importante também, porque durante a gestação, esse bebê ele suga muito as reservas dessa mãe, e tanto a mãe quanto o bebê precisa para se desenvolver. O cálcio é um nutriente que vem sendo bastante estudado, não só para a formação óssea do bebê, mas também para prevenir o desenvolvimento de pré-eclâmpsia da mãe. E daí tem outros, né? A vitamina D, a vitamina B12, nenhum nutriente trabalha sozinho, Com todos eles trabalham em certeza. conjunto. Inclusive agora foi recomendado pelo Ministério da Saúde a suplementação de cálcio também, E né? isso já é distribuído no SUS também, inclusive. Você disse sobre o ácido fólico, o folato. Qual é a diferença entre ácido fólico e metilfolato? O metilfolato, ele é a forma ativa desse nutriente, então é o que vai ser melhor absorvido. Geralmente é prescrito o metilfolato por causa disso. Algumas pessoas não têm essa enzima, né, que converte ali o ácido fólico, certo? Isso. Muitas mulheres ficam com medo de errar na alimentação durante a gravidez. Quais alimentos são prejudiciais durante a gravidez? Bom, alimento em si dificilmente vai ser prejudicial, né? A gente sempre fala sobre evitar ultraprocessados, mas isso a população como um todo. O que a gente sabe com certeza é que o álcool não tem dose segura durante a gestação, então ele é proibido. A cafeína a gente precisa tomar cuidado com as quantidades, porque a cafeína em excesso ela vai ultrapassar a placenta e pode afetar o bebê. Também alguns chás, alguns fitoterápicos, que por mais que sejam naturais, as pessoas têm costume de consumir por ser natural, achar que é saudável, mas eles têm indicação certa, dose segura, então precisa tomar cuidado também. Na sua opinião, o que é pior? Comer mal ou viver numa restrição excessiva? Eu colocaria os dois lado a lado, na verdade. Porque o comer mal, se a gente fala sobre quantidade em excesso e qualidade, ele vai ter um efeito a longo prazo. Então, ele vai favorecer desenvolvimento de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. E a restrição excessiva vai ter um efeito de curto a médio prazo. Então, inclusive, alterações comportamentais. As pessoas sentem fraqueza, sentem alteração de humor, ficam mais estressadas, mais cansadas. Então, os dois caminham lado a lado. Caminham juntos. E em relação, por exemplo, ao uso indiscriminado das canetas emagrecedoras que não podem ser utilizados na gravidez. Sim, Como você lida com isso dentro do consultório? isso é bem complicado. Porque a maioria das pessoas procura resultado rápido, né? E para a gente convencer de que precisa ter uma vida saudável para ter um resultado a longo prazo, é muito difícil.
Então, as canetas emagrecedoras, elas têm indicação correta. Pessoas que realmente se beneficiam disso. Pessoas com obesidade avançada, com diabetes. Então, assim, esse uso indiscriminado das canetas, muitas vezes acaba prejudicando o acesso dessas pessoas que realmente precisam. Porque é difícil de achar, fica mais caro. Então, é uma conscientização que a gente precisa fazer. E como lidar com o apetite excessivo em rebote depois do uso dessas canetas? Aí é acompanhamento mesmo, porque a pessoa precisa tanto do acompanhamento nutricional, muitas vezes do acompanhamento psicológico também. Porque afeta o psicológico e, às vezes, para a pessoa chegar no momento de buscar a caneta, esse comportamento dela já estava afetado, o comportamento alimentar também. Com certeza, a alimentação e saúde mental caminham muito juntas. Muito. Na sua opinião, qual é o impacto da saúde emocional na dieta dessa mulher? Quase que 100%, eu diria. Porque a gente aprende a comer as emoções, né? Então, quando a gente tá feliz, a gente come. Quando a gente tá triste, a gente come. Quando a gente tá ansioso, a gente come. Tudo é motivo para comer. O que não é necessariamente um problema, mas é um problema se isso se torna um descontrole. E isso a gente ensina desde a introdução alimentar. Então, desde os 6 meses, a gente vai ensinar essa criança a construir uma relação saudável com a comida. E por isso que é tão importante, né? Os primeiros 1000 dias da criança, do bebê, que começa lá na gestação e vai até os 2 anos de idade. Com certeza. Faz toda a diferença, né? Não sai daí, o Saúde Algo Mais volta rapidinho depois do intervalo para falar um pouco mais sobre dieta e maternidade. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta trazendo um papo hoje sobre suplementação e alimentação durante a gravidez e todo o período que envolve. Falando um pouco sobre a gestação, nós precisamos nos programar para engravidar. Existe alguma recomendação que a senhora daria para as tentantes, principalmente? Como a gente falou sobre o ácido fólico, né, a suplementação do ácido fólico, ele é super importante começar antes da gravidez para as tentantes, porque ele é bem importante bem nas primeiras semanas, e como a gente geralmente demora um pouquinho para descobrir, né, a gravidez, há algumas semanas, 3, 4, às vezes até mais, se essa tentante já começa a suplementar, ela tem a garantia de que ele vai realmente funcionar no fechamento do tubo neural desse bebê. E também a alimentação dela como um todo, então cuidar, fazer atividade física, que é super importante, tanto para manter a saúde do corpo, quanto para controlar o ganho de peso. Que, por mais que a gente fala, né, sobre o controle do ganho de peso, é importante a gente ver também o peso anterior da gestação, porque tem faixas de peso adequada, né? Então, uma gestante, uma mãe que tinha um peso mais baixo, ela precisa ganhar mais peso. Uma gestante obesa, ela precisa ganhar menos peso, mas todas precisam ter um ganho de peso para ter uma gestação saudável. Você falou sobre o início da suplementação. Existe algum tempo recomendado antes da concepção para a gente iniciar essa suplementação? Não, na verdade, não existe nenhum tempo cravado, assim, né, na literatura, porque é importante só que essa mãe consiga pegar as primeiras semanas da gravidez. Então, se ela iniciar 1 mês antes, a gente já garante que ela vai pegar essas primeiras semanas. Se ela iniciar antes, também não vai fazer nenhum mal para ela. Até porque, por causa das características alimentares da nossa população, a gente tem, por exemplo, a farinha de trigo que é enriquecida com ácido fólico. E é justamente por esse motivo, para garantir que pelo menos um pouquinho já tem ali na nossa alimentação. Já esteja fazendo suplemento, né? Isso. A dieta materna, depois do período gestacional, já na recuperação pós-parto, ela tem influência sobre essa recuperação? Sim, com certeza. A gente consegue ver uma grande diferença entre mulheres que se alimentaram bem durante a gestação, até antes, né? Tem essa rotina de atividade física, controlaram o ganho de peso, tomam bastante água suficiente, elas têm uma recuperação muito melhor e muito mais rápida depois do parto. E como essa dieta pode impactar na saúde futura da criança? Existe um termo que a gente usa que é a epigenética. A epigenética, ela é nada mais, nada menos do que como o ambiente vai ativar ou não certos genes que já são existentes. Então, por exemplo, essa criança já tem um gene para obesidade. Dependendo de como essa mãe se alimenta, como é o sono dela, o estresse, o nível de estresse, a prática de atividade física, tudo isso ela vai conseguir modular esses genes dessa criança. Mas é importante a gente falar também que não é um fator determinante, é algo que influencia, mas a gente fala sobre probabilidade. Então,
pode reduzir ou aumentar a probabilidade de desenvolver essas condições. Aquela ideia de que alguns alimentos produzem uma cólica no bebê, isso é verdade ou isso é mito? É uma crença popular, né? A gente vê muito, principalmente as pessoas mais velhas, falando sobre alimentos como o feijão, o repolho, é bem comum, esses dois principalmente, causar cólica no bebê. Mas não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. O que acontece, o que eu sempre oriento, é algo mais empírico. Então, a mãe precisa observar o seu bebê. Se ela consumiu um alimento e percebeu que o bebê teve alguma coisa, alguma cólica, algum desconforto, fazer essa relação. Então, retira esse alimento por uns 2 dias, vê se melhora, coloca de novo. Tem que sempre ter esse cuidado de comparar para também não ter uma relação errônea, né? Falar que aquilo foi causado por causa do alimento, mas às vezes não foi. Mas é importante observar porque cada bebê reage de um jeito também. Existe diferença na alimentação no pós-parto imediato e depois no aleitamento prolongado? Não tem nenhuma diferença gritante, porque assim, falando sobre gestação, pós-parto e aleitamento, são 3 períodos que exigem muito do corpo da mulher. Então, nesses 3 períodos, ela precisa comer o suficiente, comer com qualidade, né, que seja na gestação, que seja suficiente para ela e para o bebê, no pós-parto, que seja suficiente para a recuperação dela, e depois para a produção de leite, porque o leite ele é produzido de acordo com o que a mãe come e a quantidade de água que ela bebe, que é super importante também. Entendi. O uso, por exemplo, de proteínas isoladas, como whey, é liberado durante a gravidez, durante o aleitamento, ou ele traz riscos? Não, o whey, quando a gente fala do whey, proteína mesmo, ele é uma proteína, então não tem problema. A única coisa é que essa proteína precisa estar encaixada dentro das necessidades dela. Então, não adianta nada ela já ter um aporte proteico na alimentação suficiente e ela ter mais proteína, consumir mais proteína. Porque geralmente essa proteína ela vai ser excretada na urina, né? Então, ela precisa sempre estar encaixada na realidade, na alimentação como um todo. Entendi. E se você fosse elencar um suplemento padrão ouro, além do ácido fólico, qual seria? Eu diria que o ferro. O ferro. Porque o ferro, ele, por mais que a pessoa tenha suas reservas de ferro lá em cima, maravilhosas, na gestação ele vai ser consumido. Eu passei por isso, inclusive. A minha ferritina era maravilhosa. No último trimestre da gestação, ela foi lá pro pé. Consome muito, né? Consome, o bebê suga muito, porque ele precisa para o desenvolvimento dele, para a oxigenação, e a gente precisa muito no parto, porque a gente tem uma perda grande de sangue, independente se é o parto normal ou a cesárea. Então, a gente precisa estar com as nossas reservas de ferro muito boas. O Saúde Algo Mais volta já, trazendo mais temas sobre dieta materna e cuidados com a saúde do bebê. Não sai daí! Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano.
Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. O Saúde Algo Mais está de volta e hoje com a Helena, especialista em dieta materna e da primeira infância. Helena, me conta um pouco sobre as dificuldades que você presencia no seu consultório das mães durante a introdução alimentar dos filhos. Eu vejo que elas têm muita dificuldade em saber o que oferecer para o bebê, como montar o pratinho ideal, decidir por qual método que ela vai seguir, né? O tradicional, que é a papinha, ou o BLW, que é o bebê que guia essa introdução alimentar, os pedaços maiores. Então, tem muita essa dúvida e muita insegurança também. As mães têm muito medo, né, do engasgo, principalmente. Com certeza. Alguns alimentos são contraindicados? Bom, até 1 ano de idade, o recomendado é que a gente não coloque sal na comida do bebê, até para diminuir o risco, né, de desenvolver hipertensão no futuro, também para ajudar que ele conheça o real sabor dos alimentos, então a gente evita o sal, que faz essa alteração também no paladar. Até os 2 anos, a gente evita açúcares no geral, então qualquer doce, qualquer bebida adoçada, até o mel. O mel, antigamente, ele era recomendado até 1 ano, né? Por causa do risco de botulismo, que ele tem esse risco de contaminação. Mas eu indico, e hoje a maioria dos nutricionistas também indicam que espere até os 2 anos, por ele ser um alimento doce. Então, também para não desenvolver esse paladar doce muito precocemente. Ultraprocessados, no geral, a gente também não recomenda. E até 1 ano tem a questão dos chás, que muita gente oferece, mas pode atrapalhar o consumo da água pura. Os sucos naturais também, hoje tem uma recomendação nova que é até os 2 anos para esperar, porque o suco espremido, mesmo que seja natural, ele tem muita frutose, que é um açúcar natural da fruta, porém ele pode, como ele tem em excesso,
ele pode contribuir para o desenvolvimento de cáries, também essa questão do paladar doce, aumentar muito a glicemia, por ele não ter a fibra da fruta, porque ele está espremido, né? Então, a gente perde as fibras da fruta. Qual alimento você considera o mais prejudicial na primeira infância? Eu bato muito na tecla do açúcar, porque eu não sou contra o açúcar, mas nos bebês e nas crianças, a gente observa que o açúcar tem uma influência até no comportamento. Atrapalha o sono, atrapalha o desenvolvimento cerebral, concentração. Então, a recomendação é esperar até os 2 anos, mas depois desses 2 anos, a gente precisa ter um plano para introduzir o açúcar de forma inteligente, cuidadosa, para que essa criança não associe o açúcar à recompensa, que é algo que a gente passa muito por isso, né? A gente associa o doce como uma forma de recompensa, como a gente coloca o doce num pedestal. Então, essa introdução, ela precisa ser cuidadosa mesmo após os 2 anos. A introdução alimentar, ela deve ser iniciada a partir de qual idade? São os 6 meses completos desse bebê. Quando a gente fala de prematuro, são 6 meses na idade corrigida. Então, porque muitas vezes se esse bebê nasceu 1 mês prematuro, com 6 meses, teoricamente, o organismo dele não funciona como um organismo de 6 meses, ele ainda funciona como um organismo de 5. Então, a gente precisa de ter os 6 meses da idade completa, 6 meses completos, e os sinais de prontidão, que é super importante, porque muitos bebês completam 6 meses, mas ainda não conseguem sentar sozinhos, não mostram interesse pela comida, de pegar e levar até a boca. Então, os sinais de prontidão, eles são muito importantes para a gente saber que esse bebê está preparado para iniciar a introdução alimentar. As experiências sensoriais, elas fazem diferença na introdução alimentar? Com certeza. Se o bebê não tem variedade de texturas, e isso, na verdade, ela pode começar até antes, com brincadeiras, né? Muitos bebês, colocar o pezinho na grama, mexer com texturas diferentes, brinquedos com texturas diferentes, tudo isso contribui para que ele não tenha rejeição de texturas na introdução alimentar. E ele precisa ter essa evolução a partir de cada mês, para que ele vá se adaptando até chegar na consistência normal de qualquer alimento. E qual o maior erro você identifica no seu consultório na introdução alimentar? Eu acho que, principalmente, não oferecer todas as frutas, todos os alimentos por medo. Muitas mães, muitas famílias no geral, né? Não falando só de mães, porque a culpa não tá só nelas. Com certeza. As famílias no geral têm muito medo de oferecer frutas ácidas, que é super importante para o bebê conhecer o sabor ácido. E também nessa evolução de texturas, que por causa do medo do engasgo, as pessoas ficam na papinha por muito tempo, e a criança não explora outras texturas. Com certeza. Para a gente encerrar, qual é a principal mensagem que você deixaria para as mulheres, tanto na gestação como no pós-parto e também na introdução alimentar, para elas lidarem com essa dieta de uma forma mais leve? Eu diria para não ter medo de comida de verdade, não ter medo de nenhum grupo alimentar. Então, consuma carboidrato, proteína, legumes, verduras, frutas, com equilíbrio, claro. Faça atividade física, porque isso é muito importante em qualquer fase da vida, inclusive para dar exemplo para as crianças, né? E não se culpe, porque a gente, como mãe, a gente costuma se culpar por tudo. Com certeza. Helena, muito obrigada, tá? E para você que está em casa, a alimentação durante a maternidade não precisa ser vivenciada com culpa. Informação é a solução para todos os seus medos, tudo aquilo que te gera ansiedade. O Saúde e Algo Mais fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.